Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, com as pessoas que já vêm acompanhando a gente nos webinars. É um prazer revê-los, tê-las aqui conosco uma vez mais. E para os que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Esse é um webinar promovido pela Bartec, com o intuito mais que tudo de fomentar o conhecimento sobre áreas classificadas e com parceria de grandes nomes do mercado, no Brasil a gente vem realizando isso com muita satisfação. Obviamente, não socializamos com todas as pessoas do Brasil, inclusive a mim, que sou brasileiro, com tudo isso que a gente vem passando, e essa é a contribuição da Bartec com a comunidade técnica, e será um prazer fazer esse bate-papo, tá certo? Hoje teremos um convidado especial, o Iraci Lobo, vai ter um momento de se apresentar e abordaremos um tema que é muito importante. Já tivemos uma primeira etapa que foi conceitos, na parte 1 e na parte 2, básicos sobre áreas classificadas. Agora avançamos para os modelos de certificação, quais são os cuidados que temos que ter para esse momento de especificação, de compra e todas as dicas que podemos fazer com vocês. E posteriormente avançaremos com mais convidados, mais webinars, a importância da formação de pessoas, importância de equipamentos, enfim. Para a gente é uma satisfação muito grande. Como sempre, eu ressalto para vocês que o propósito é também ter algumas regrinhas de boa convivência nesse webinar, e teremos assim todos os microfones em mute, ou seja, em mudo, e a comunicação deve ser feita com a host. Ela vai ser a pessoa responsável em encaminhar as perguntas aos apresentadores, em fazer qualquer intervenção técnica por falha em vídeo, falha em sonoplastia. Então, fica aqui a nossa informação sobre esse tema. Lembro que esse vídeo está sendo gravado, portanto, muito em breve teremos disponível também para as pessoas que não puderam participar. E cabe a nós, que estamos tendo essa oportunidade de participarem ao vivo, a também compartilhar com as pessoas que possam ser interessadas e trabalham na indústria da qual a gente faz parte. Irei aqui compartilhar o conteúdo para que a gente possa dar seguimento. Então, eu lembro vocês que já temos uma parte 4 programada para o dia 1º de julho. O tema vai ser relacionado à importância de ter a sua equipe treinada, ou seja, vamos trazer pessoas que são da área de formação de pessoas em área classificada para que possa trazer conteúdo para a gente sobre isso. A página de registro ficará disponível já na próxima sexta-feira, ou seja, a partir de sexta-feira já estará disponível para fazer os registros. Hoje o nosso convidado é o Iraci Lobo, que tem anos de experiência nesse mercado de certificação e ele vai ter um momento apropriado para se apresentar. Mas desde já, muito obrigado, Iraci, por estar participando conosco. Bom, como vocês podem ver, a gente tem tentado promover o máximo de informação e conceitos possível para vocês, e o lugar mais fácil de ter acesso ao que a Bartec vem fazendo, como vem fazendo, é através das nossas redes sociais. Através desses QR Codes que tem aqui, ou mesmo através dos posts que a gente sempre faz, vocês podem se vincular, adicionar no Facebook, no LinkedIn, e hoje a grande novidade é que temos um canal no YouTube, onde iremos divulgar todo esse conteúdo e trazer mais conteúdo sobre produtos específicos, tecnologias e aplicações. Então, fiquem atentos que a gente está seguindo esse veículo de contato com vocês, tá certo? A gente vai fazer agora uma enquete, que é bem simples, basicamente para posicionar qual é a familiaridade do nosso público com o tema certificado e certificações. Agora mesmo, eu já vou colocar para vocês para que a gente possa
É bem simples, é como foi feito no último webinar. Para votar vai aparecer uma caixinha do lado, então a gente já consegue visualizar a pergunta assim que disponível aqui. Para as pessoas que estiverem via tablet, via smartphone, vai aparecer um balãozinho para que vocês possam fazer isso da maneira mais tranquila possível. Já deveria ter aparecido aqui. Perfeito. Aqui não. Bom, entendo que já está aparecendo para vocês a perguntinha, como para que todos visualizem bem. A indústria que você faz parte está familiarizada com certificação e método? Aí a gente tem várias opções, sim, está sempre conforme com o tema. Sabemos da importância, porém, não seguimos as normas. Sabemos da importância, porém, seguimos as normas parcialmente ou desconhecemos a importância das certificações. Esse tipo de enquete é muito útil para a gente, até mesmo para direcionar o conteúdo que a gente está apresentando. Então, pelo que a gente está vendo aqui, eu vou compartilhar com vocês o resultado, mas a gente tem uma grande maioria que já votou e essas pessoas, felizmente, já estão familiarizadas com o tema. Isso é muito bom de ouvir. Bom, vou encerrar. E agora a gente pode compartilhar o resultado. Para aqueles que o resultado não chegou na tela, a gente teve uma grande maioria, que a gente está falando de quase 50% das pessoas estão familiarizadas. Vocês já devem estar visualizando o resultado. E assim a gente avança. Bom, agora mais que tudo, a Natália, que é a nossa host, vai transferir a apresentação para o Iraçu. Iraçu, bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e vamos em frente. Olá, Matheus. Bom, bom dia a todos. Bom dia a todos presentes. Agradecer a Bartec aí pelo convite. Agradecer a Bartec pela oportunidade de estar fazendo parte desse projeto, desse webinar, com o objetivo da gente fomentar aí o conhecimento em área classificada, para a gente divulgar, continuar falando, embora seja um tema já bem antigo no Brasil, ainda tem muita gente que não conhece. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela oportunidade aí, Matheus. Vocês me ouvem bem? Sim, sem dúvida. A gente está ouvindo bem. Se alguém tiver qualquer problema, a gente informa. Ok, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a apresentação.
Oi, vocês conseguem ver a apresentação aí? Tá tudo bem? Eu não. No caso, a gente está vendo a segunda tela, Iraçu. Se você quiser, não sei se você está conectado a uma segunda tela, se desconectar, a gente passa a ver, exibir como, como Eu tô numa segunda tela. se você desconectar a segunda tela, a gente vai ver só o slide, que agora a gente está vendo aquele formato de apresentador, por Ah, ok. notas. Ok. Só um segundo, por favor. Basta desconectar, clicar no botão compartilhar, share content outra vez e apertar mais uma vez que a gente vai visualizar os slides. Bom dia, Iraçu. É Marcelo. Ô, Marcelo, tudo bem? Eu não estou conseguindo voltar, Matheus. Não, tranquilo, eu tô reassumindo, daí a gente vai passando em conjunto. Ok. Deixa eu só ver se eu consigo voltar à tela, porque eu não estou conseguindo voltar à tela. Ok. Ok. Visualiza agora, Matheus? Olha só, a gente está visualizando, eu sigo apresentando, daí conforme você vai avançando, você só me diz uma simples palavra e eu avanço, ok? Ok, ok. Fica melhor assim. Bom, nessa parte, deixa eu me apresentando. Quem não me conhece, meu nome é Iraçu Lobo, eu sou engenheiro, com pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Eu trabalho em áreas classificadas desde 2002, já fui fabricante e já fui auditor, líder de organismo de certificação. Hoje eu sou o fundador da LQS Engenharia, que é uma empresa voltada para serviços técnicos em equipamentos EX, consultorias, inspeções, treinamento, auditorias. Então, hoje a LQS Engenharia faz esse tipo de atividade para para esses segmentos de fabricantes, organismos de certificação, importadores, distribuidores de equipamentos para classificado. Então, a gente já tem uma boa caminhada aí nessa área. Tenho visto aqui estou vendo aqui pela tela de alguns amigos de longa data aí que a gente já se fala já há algum tempo. Então, esse sou eu. Vou mais uma vez agradeço a Bartec e parabenizo a Bartec por essa iniciativa de fomentar conhecimento em área classificada e espero que eu possa dar a minha contribuição a vocês aí nesse dia. Rentas, pode seguir. Sem dúvida. Pode passar o próximo, por favor. Bom, o que a gente vai falar hoje aqui é sobre certificação de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas. Recentemente, no dia 18 de maio, completou 10 anos da publicação da Portaria em Metro, que está em vigor no Brasil, que é a Portaria em Metro 179. Então, recentemente completou 10 anos da publicação dessa portaria. Uma portaria que trouxe para a gente da área muito avanço, precisa fazer alguns reparos, alguns ajustes, mas trouxe também muito avanço, harmonização de normas, é uma portaria muito boa, muito robusta.
Então, a gente vai falar hoje aí sobre esses processos de certificação com base na portaria Inmetro 79. E alguém aqui, vocês já podem ter ouvido falar também na portaria Inmetro 89, que é um complemento da portaria 79, tá? Elas falam do mesmo assunto, são algumas correções que foram feitas na portaria 79 e o Inmetro publicou a portaria 89 também, tá? Mas fala do mesmo assunto, ambas estão em vigor no Brasil hoje. Pode passar, Matheus, por favor. A portaria 179, ela tem todo e qualquer equipamento elétrico para atmosfera explosiva, ela fala só de equipamento elétrico. Provavelmente, nas próximas revisões, nós vamos ter aí a inclusão dos equipamentos não elétricos, equipamentos mecânicos nessa portaria, mas hoje essa portaria ela só fala de equipamento elétrico, o que é compulsório no Brasil é certificação somente de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas. Nós esperamos aí que em um futuro breve, porque graças a Deus as normas já foram publicadas em português, para certificação de equipamentos também não elétricos. Dentro dessa portaria, o fabricante ou importador ou distribuidor, ele precisa enquadrar os equipamentos deles em um dos 3 modelos que existem nesse modelo de certificação. Esses modelos têm características diferentes, têm implicações diferentes, requisitos diferentes, dependendo de qual modelo o solicitante escolher para certificar o seu produto. O primeiro modelo que nós falamos aí no item 6.1 da portaria 179, ele está falando do modelo com avaliação do sistema de gestão de qualidade. O que é isso? O equipamento ele é ensaiado, o equipamento ele é verificado e também a planta de produção deste equipamento, ela também é auditada para ver se o sistema de gestão de qualidade está adequado para a fabricação de equipamento EX. No item 6.2 é o modelo de certificação de lote, quando se deseja certificar somente um lote de um equipamento, quando se deseja somente fazer a certificação de um lote específico. Nesse caso, a auditoria de fábrica não é realizada, porém, todos os ensaios de tipo precisam sim ser realizados. E em terceiro, é um modelo de situações especiais para produtos importados, nós conhecemos como CSE. Alguns mais antigos aí vão lembrar desse modelo de certificação, que nas outras portarias era chamado de declarações de importação de pequenas quantidades. Era esse o título. Então, esse modelo ele é destinado a produtos fabricados e certificados no exterior. Tá bom? Então, a gente vai falar sobre esses 3 modelos aí, dos requisitos de cada um desses 3 modelos. Tá bom? Pode passar, Matheus, por favor. Bom, o primeiro modelo aí, que é o modelo de avaliação do sistema de gestão da qualidade, do processo de produção do produto, o ensaio do produto, nós aqui apelidamos ele de certificação de linha. Tá? Então, esse modelo aí, ele consiste nas seguintes etapas. Você tem que fazer a análise técnica da documentação, tem que ser feito todos os ensaios de tipo necessários, a auditoria inicial de fábrica e a auditoria de acompanhamento ou auditoria de manutenção. São esses os requisitos que precisam ser feitos. Lembrando que esses ensaios de tipo vai depender do equipamento, tá? Não existe ensaios vão ser padrão para todo e qualquer tipo de equipamento. Vai depender do tipo de proteção, vai depender do tipo de equipamento que está sendo ensaiado. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho de cada requisito desse aí, por favor. Pode passar, Matheus, por favor. O primeiro requisito que a gente vai falar é sobre a documentação técnica. Todo e qualquer equipamento, para ser certificado por esse modelo do 6.1, o solicitante precisa apresentar ao organismo de certificação, porque a certificação, só um parêntese, a certificação de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas não é qualquer empresa que pode fazer isso, tá? Por exemplo, a LQS não faz esse tipo de trabalho, de certificação de equipamento, tá?
Esse tipo de empresa é chamado de OCP, Organismo de Certificação de Produtos, e eles precisam ser acreditados pelo Inmetro, Inmetro que é o regulador deste programa de certificação. Então, o solicitante deve procurar na base de dados do Inmetro um organismo de certificação acreditado pelo Inmetro, para assim dar início ao seu processo de certificação. Tá? Isso você encontra fácil na base de dados do Inmetro, lá, todos os organismos de certificação para equipamentos para atmosferas explosivas. Então, nessa primeira etapa de documentação técnica, a gente vai precisar de alguns documentos. A gente vai ver agora, por favor, Matheus. O solicitante, ele precisa encaminhar ao organismo de certificação alguns documentos. Por exemplo, se o equipamento ele já tem algum tipo de certificação no exterior, se ele é certificado, por exemplo, por algum esquema do ISX, se ele é algum esquema do ATEX, pelo esquema OL ou qualquer esquema pelo mundo, esse solicitante deve encaminhar o certificado de conformidade válido nesse país de origem onde esse produto foi certificado. Além do certificado de conformidade, é necessário que ele envie também todos os relatórios de ensaio a qual esse equipamento foi submetido no país de origem. Tá? Então, isso aí para a condição de um equipamento já certificado no exterior. Olha só, mas o meu equipamento é novo, eu sou fabricante nacional, meu equipamento é novo e eu quero certificar aqui no Brasil. Não tem problema. Então, você vai ter que passar toda a especificação técnica do equipamento, memorial descritivo, desenhos construtivos com as tolerâncias especificadas. Você vai ter que passar toda a lista de materiais e componentes de cada equipamento, de cada componente do teu produto. Se o teu produto ele utiliza, por exemplo, algum componente já certificado, vamos dar um exemplo aqui, você tem uma luminária e aí você quer usar um reator que já tem certificação em metro, você precisa, além da documentação, encaminhar o certificado em metro válido deste componente, enviar todos os desenhos detalhados com dimensões, tolerâncias, o desenho das marcações. Esses documentos precisam ser encaminhados para análise. Essa é uma primeira etapa que nós chamamos no organismo de certificação de análise de projeto. Porque pode chegar só nessa análise de projeto a gente detectar que esse equipamento não pode ser certificado por alguma falha construtiva. Então, a gente precisa, esses documentos precisam ser disponibilizados para o organismo. Vai passar, por favor. Além disso, diagramas elétricos, muito importante, certificado de análise de matéria-prima. É muito importante essas informações, porque baseado nisso você pode ter que realizar ou pode excluir alguns ensaios. Então, é muito importante que o certificado de matéria-prima seja encaminhado para o organismo. Precisa também, como eu disse, se o produto a ser certificado, ele precisa de ele é composto de algum componente que já é certificado em metro, esse certificado em metro precisa ser enviado também para o organismo para análise. E por último, é necessário que seja apresentado um manual de instalação em português. O manual precisa estar em português. Acontece muito de um produto já certificado no exterior, o manual está na língua de origem, no idioma de origem, e esse é enviado para o organismo aqui no Brasil para certificação. Não pode, precisa ser traduzido, porque o manual para um produto no Brasil precisa estar em português. Até porque isso não é nenhuma questão da portaria 179, também é uma questão do Código de Defesa do Consumidor, que te obriga a ter manual em português, na língua nativa do Brasil. Tá bom? Próxima, por favor. Então, esses são os documentos necessários. Nós estamos falando rapidamente desses documentos, mas eu acredito, Matheus, que essa apresentação possa ser disponibilizada depois no YouTube, e aí as pessoas podem ter acesso a isso com mais calma, ou entrar em contato conosco depois em particular, que nós informamos tudo isso que é necessário para uma certificação. Ok, Matheus? Perfeito, exatamente. Então,
Vamos passar agora falando da parte de documentação, falamos da parte de análise de projeto. Feito isso, a gente vai para uma etapa que a gente chama de a realização dos ensaios de tipo. O que são ensaios de tipo? São alguns ensaios que são necessários para a avaliação de um protótipo apresentado. No esquema de certificação de equipamentos EX, não existe uma avaliação de manutenção, ensaios de manutenção, não existe nesse programa. É feito o ensaio de tipo no início da certificação, num protótipo ensaiado, e depois o programa não exige mais uma certificação, os ensaios de tipo de manutenção, como alguns outros programas de certificação exigem. Nesse programa não existe isso. Esses ensaios são realizados uma única vez, os ensaios de tipos são realizados uma única vez no ato da certificação, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre esses ensaios. Pode passar, por favor. Bom, esses ensaios de tipo, eles precisam ser realizados. E como eu disse, quais ensaios de tipo são esses? Vai depender do equipamento a ser certificado. Não existe uma fórmula, um modelo para qualquer equipamento. Não. Esses ensaios são baseados na família de normas da ABNT NBR-SC 679, tá? Onde nós temos a parte 0, que são os requisitos gerais, onde todos os equipamentos precisam ser adequados. Porém, cada tipo de proteção existe uma norma específica, e ali vai dizer os ensaios específicos para cada tipo de proteção. Então, os ensaios vão variar de acordo com o tipo de equipamento, tá? Porém, a realização desses ensaios precisa ser feito em laboratórios acreditados pelo Inmetro. Não pode ser feito em qualquer laboratório. Existe até uma possibilidade de ser feito em laboratórios não acreditados, mas isso precisa atender alguns requisitos, como, por exemplo, só ter um laboratório no Brasil acreditado para aquele escopo, como, por exemplo, o tempo de atendimento esse único laboratório ultrapassar 60 dias, ou que o valor cobrado por este laboratório está 50% acima do valor de outro laboratório não acreditado. Então, existem uns critérios para utilizar um laboratório não acreditado. A regra é que os laboratórios, para ensaio de tipo para produtos EX, precisam ser acreditados pelo Inmetro. Ou, se os ensaios forem realizados em um laboratório estrangeiro, em outro país, nós também podemos aproveitar esses ensaios no Brasil. Porém, este laboratório ele precisa ser membro de algum acordo de reconhecimento mútuo que o Inmetro faz parte. Nós citamos aí alguns deles, o ILAC, o IAC, o EA, alguns desses acordos que o Inmetro faz parte. Este laboratório, que o produto foi feito no exterior, precisa ser membro de um desses acordos, porque senão nós não podemos aceitar o relatório de ensaios aqui. E uma outra coisa que precisa ser avaliada, porque muita gente acha que se o produto foi certificado lá fora, está tudo bem, traz para cá, a gente pega o relatório, dá um carimbo, está tudo certo. Não, esse relatório precisa ser avaliado com relação à equivalência dos métodos de ensaio e a metodologia de amostra que foi aplicada. Ver se estão de acordo com as normas nacionais, porque existem normas nacionais para certificação. Lógico, as normas nacionais hoje, graças a Deus, são normas harmonizadas internacionalmente. Porém, esses métodos de ensaio precisam estar de acordo com as normas da ABNT. Então, não é somente você pegar o relatório, diz que está tudo certo e está tudo bem. Não é bem assim, precisa ser analisado. Então, além da documentação técnica, tem a parte de ensaios de equipamento, ensaios de tipo. Volto a falar, esse ensaio aqui, ele é feito somente uma vez. Ele é feito somente no ato da certificação. Você não tem isso fazendo como um ensaio de manutenção. Não existe isso. Tá bom? Pode seguir, Matheus, por favor. Auditoria. Pode passar. A auditoria é uma etapa necessária para a certificação de equipamentos para este modelo de avaliação, 6.1, que nós estamos falando.
A auditoria inicial, a auditoria de fábrica, pô, olha só, essa fábrica é lá na Índia, essa fábrica é na Alemanha, não importa. A auditoria inicial tem que ser feita pelo OCP aqui do Brasil. O OCP que vai emitir o certificado. O OCP precisa ir lá para fazer a avaliação do processo fabril, do sistema de gestão de qualidade deste fabricante. Tá? Hoje existe uma norma, a portaria 179 ainda cita a norma ISO 9001, mas hoje os organismos já auditam as fábricas de acordo com a 879/34, que é uma norma de sistema de gestão para fabricante de equipamentos EX. Então, as auditorias já são realizadas não mais de acordo com a ISO 9001, mas de acordo com a 879/34. Tá bom? Então, essa auditoria inicial ela é feita antes da emissão do certificado. A fábrica precisa estar apta, além da análise de documentação, além dos ensaios de tipo, a unidade fabril precisa ser auditada para verificação se ela está apta a produzir esse equipamento de forma segura. Tá? A partir disso, a regra determina que a cada 18 meses, é preciso fazer uma nova auditoria, uma auditoria de manutenção da certificação, uma auditoria de acompanhamento da certificação. Com qual objetivo? Verificar se aquilo que foi aprovado no início continua sendo realizado. Por exemplo, como os ensaios de rotina que são determinados, se as matérias-primas continuam sendo utilizadas, se o processo fabril continua o mesmo, se houve alguma alteração no processo fabril, se essa alteração impactou ou não na segurança do equipamento. Então, essa auditoria de acompanhamento é necessária e precisa ser realizada em até 18 meses. Ela pode ser realizada anteriormente. Se o organismo entender que há uma criticidade daquele processo, ele pode antecipar essa auditoria, mas ela precisa ser realizada em até 18 meses. Beleza? Vamos seguindo aí. Bom, antes, eu vou falar isso, não, deixa eu falar isso depois, porque fica mais fácil, porque isso vai englobar todos os esquemas de certificação ou todos os modelos de certificação. Eu falo mais no final sobre o que acontece antes da emissão de certificado. Tá bom? Então, esse é o que nós falamos sobre o modelo de linha. É o modelo de avaliação do sistema da qualidade mais ensaio de tipo do produto. Vamos falar agora de um outro modelo que está no item 6.2 da portaria 179, que é o modelo com ensaio de lote. Quando que isso é aplicado? Quando o solicitante não quer certificar a linha. Ele tem uma demanda e ele quer certificar um lote de equipamentos. É possível? Sim, é possível. Para equipamentos já certificados, para equipamentos não certificados, isso é possível. Tá bom? E as etapas para esse processo são análise técnica de documentação, ensaio de tipo e ensaio de rotina e inspeção do lote. Vamos seguir, Matheus, por favor. A análise da documentação, pode seguir, por favor, Matheus. A análise da documentação é muito parecida com o modelo anterior. Os documentos que precisam ser encaminhados são muito parecidos com os documentos anteriormente. Na verdade, são os mesmos documentos. Salvo, se eu tenho um produto já certificado, não importa, eu não posso aproveitar o relatório de ensaio dele. Se eu quero fazer a certificação de lote deste equipamento, eu não posso aproveitar os relatórios de ensaio já realizados, porque a norma determina que eu tenho que ensaiar. Perdão, a portaria determina que eu tenho que ensaiar. Então, neste caso, a documentação técnica é similar, é bem parecida com aquela que seria enviada por uma certificação de linha, certificação de acordo com o modelo 6.1. Porém, todos os ensaios, mesmo que já seja um produto certificado, eu não tenho como aproveitar os relatórios de ensaio dos produtos já realizados. Ok? Pode seguir, Matheus, por favor. Pode passar, por favor, Matheus. Então, ensaio de tipo. Os ensaios de tipo, para uma certificação de lote, ele só tem uma diferença em relação aos ensaios de tipo que a gente faz para a certificação do 6.1. É em relação à amostragem. A amostragem é diferente, a portaria especifica uma amostragem para a certificação de lote. Os ensaios são os mesmos,
Os ensaios são idênticos. Se você pega o mesmo produto e quer certificar ele no 6.1 e quer certificar ele no 6.2, os ensaios são idênticos. O que vai variar é a questão da amostragem. Vamos te mostrar isso agora. Passa aí, Matheus, por favor. Pode passar, por favor, Matheus. Então, ó, a portaria determina que no ensaio de lote, 6%, uma amostra de 6% do lote precisa ser ensaiada, com no mínimo uma peça. Então, se você quer ensaiar um lote, você quer fazer uma certificação para o modelo de ensaio por lote de qualquer equipamento, tenha em mente que 6% deste lote precisa ser ensaiado, submetido ao ensaio de tipo. E esses ensaios de tipo podem ser destrutivos. Então, essa amostra de 6% do lote, ela pode ter que ser descartada depois dos ensaios. São todos os ensaios? Não, não necessariamente. Por exemplo, se numa avaliação for determinado que é necessário fazer somente um ensaio de medição de temperatura, por exemplo, isso não é um ensaio destrutivo. Você poderia utilizar o teu equipamento depois, mesmo depois de ensaiado. Não teria problema nenhum. Mas a maioria dos ensaios são destrutivos. Então, a diferença entre a realização de ensaio no modelo de lote e o modelo de 6.1 é que a amostra de 6% precisa ser retirada para ensaiar, com no mínimo uma peça. Tá bom? Se for reprovado uma peça ou qualquer ensaio for reprovado, todo lote é reprovado. Se num desses ensaios de tipo, um ensaio for reprovado, todo o lote é reprovado. Tá? E aí, também, neste modelo, é obrigatório se fazer os ensaios de rotina que a norma determina que seja feito. Tá? Se for equipamento XS, tem lá um ensaio de rigidez de elétrica, por exemplo. Você vai ter um ensaio de respiração restrita para um equipamento zona 2, por exemplo. Um ensaio de sob pressão para um equipamento XD, por exemplo. Então, você vai ter os ensaios específicos, que são ensaios de rotina que a norma determina que tem que ser feito. Então, precisa ser feito também. Tá? Nesse caso, no ensaio de rotina, se tiver alguma peça reprovada, a gente pode substituir. Repetir o ensaio, se aprovou, pode substituir no lote. Exclui essa peça reprovada e inclui uma nova peça que vai ser testada. O que a gente reprova o lote todo é no ensaio de tipo. No ensaio de rotina, se houver reprovação, a gente pode tirar essa peça e colocar uma peça nova, reensaiar, e se aprovar, a gente pode ser liberado. Tá bom? Seguindo aí, Matheus. Só para finalizar o 6.2, a auditoria no item 6.2 não é necessária. Por que não é necessário? Porque a gente não está avaliando o fabricante, a gente está avaliando um lote específico de produto. Então, a auditoria de fábrica não é necessária. Tá? Então, no 6.2, a auditoria é desnecessária, é excluída, não precisa ser feita. Tá bom? Está partindo agora para um modelo de certificação que é muito aplicado para revendedores, distribuidores, importadores e usuário final, no caso de manutenção, tá? Que é o modelo de situações especiais para produtos importados. Como eu disse no início da apresentação, esse modelo aqui passou a ter esse nome na portaria 179. Antes ele tinha o nome de declaração de importação de pequenas quantidades, chamado de DIPQ, antigamente. Então, na portaria 179, mudou-se o nome e esse é o título. E ele é aplicado exclusivamente para produtos fabricados e certificados no exterior. Tá? Então, nós temos essa característica. E para essa avaliação, é uma avaliação um pouco mais simples, tá? Não requer ensaio, não requer auditoria. Você precisa fazer uma análise técnica da documentação e uma inspeção visual e fotográfica dos produtos. Tá? Vamos seguindo aí, Matheus, por favor. Matheus, quero te agradecer pela ajuda, tá? Eu queria trazer uma atenção para vocês aqui. Nesse modelo de certificação é um modelo mais simples, tá? Mas ele tem algumas características que a gente precisa ter cuidado na hora de fazer a certificação através deste modelo. Quem vai solicitar a certificação, quem está comprando o produto lá fora para importar, para trazer, precisa ter alguns cuidados, porque esse modelo ele tem algumas restrições.
Primeiro, como eu disse, ele é somente aplicado a produtos fabricados no exterior e certificados no exterior. Olha só, eu tenho um produto aqui, eu estou montando um skid aqui no Brasil, eu posso certificar esse skid por CSC? Não, não pode. Isso é para produto fabricado no exterior e certificado também no exterior. Outra coisa, por exemplo, no esquema de certificação ATEX, por exemplo, na Europa, os equipamentos Zona 2, eles não necessariamente precisam ser certificados. Equipamentos para a Zona 2, na Europa, não necessariamente precisam ser certificados por um organismo de certificação. Na Europa, esse tipo de equipamento, o fabricante pode apenas declarar que ele atende às especificações e às normas necessárias. No Brasil, isso não é permitido. Todo e qualquer equipamento precisa ser certificado por um organismo de terceira parte. Declaração não pode ser utilizada. Então, vai fazer certificação para atmosferas explosivas para o modelo de 6.3 de situações especiais, o produto, mesmo para a zona 2, precisa ser certificado por um organismo de terceira parte. Tá bom? Uma outra coisa, a quantidade máxima a ser certificada são 20 unidades. 20 unidades incluídas no mesmo certificado de conformidade num período de 6 meses. O que é incluída no mesmo certificado de conformidade? Por exemplo, existem certificados que você tem lá uma família de produtos. Aí você tem vários modelos lá. Se você vai trazer alguns modelos desse mesmo certificado, o total tem que ser 20 unidades. O total são 20 unidades. Então, isso é uma outra restrição. Só pode certificar 20 unidades a cada 6 meses por este modelo. Tá? Então a gente tem que ter isso em mente, porque às vezes o cara, não, eu tenho uma demanda aqui de 70 peças, quero fazer por CSE. Não pode. Ou poderia, mas particionando este lote de 20 em 20 durante 6 meses. Tá bom? E uma outra restrição que existe é de alguns tipos de equipamento. A portaria restringe que alguns tipos de equipamento sejam certificados através desse modelo. Que equipamentos são esses? Prensa-cabos, eletroduto, luminária para lâmpada fluorescente, lanterna de mão, projetor, invólucro vazio, motor, caixa de ligação, solenoide e componentes para comando e sinalização. Esses produtos, a norma restringe a sua certificação por este modelo. A portaria por este modelo. Salvo se algum tipo de equipamento desses aqui estiver montado em um skid. Se ele estiver montado em um skid, que é uma solução já pré-montada e pré-testada, fabricada no exterior, pode ser certificado, porque está certificando o skid como um completo, não o equipamento em separado. Tá? Então tem que ficar atento a isso também. Para você, Matheus, por favor. E uma outra forma de certificar esses equipamentos que são restritos é que seja comprovado que esse equipamento ele é para uso exclusivo na manutenção de um sistema já instalado. Por exemplo, existe um sistema já instalado na qual o motor elétrico deu problema, queimou, preciso trocar o motor elétrico. Então é possível, você lembra que motor elétrico seria uma restrição, mas neste caso, se for comprovado que ele é para uso exclusivo na manutenção desse sistema que já está instalado, a gente pode fazer situações especiais desse equipamento. Agora, se vocês forem ler a portaria lá no item 6313, onde fala esse assunto aqui, diz lá que essa declaração tem que ser dada pelo solicitante da certificação. A ideia de quando isso foi escrito na portaria não era a ideia de quem está solicitando a certificação, tá? É a ideia de quem está instalando o produto. Então, essa declaração não pode ser do solicitante. Por exemplo, o representante vai lá, compra o equipamento e diz, isso aqui é para manutenção, um revendedor. Não, quem tem que declarar isso, que ele é para manutenção, é o usuário. O usuário final tem que dizer, este motor, esta solenoide é para uso exclusivo na manutenção de um sistema já instalado e o sistema é esse aqui.
Tem que ser enviada uma carta, uma declaração para o organismo para ele poder aceitar isso. Ficou claro? Beleza? Vamos seguindo. Análise de documentação técnica. Pode passar, Nathalie, por favor. A análise de documentação técnica, ela é mais simples do que as outras, tá? Não preciso de desenho, nada, até porque é difícil, seria muito difícil conseguir isso numa compra e venda de um produto. O que vai ser necessário apresentar ao organismo para que ele avalie o equipamento e certifique o equipamento com base no item 6.3, situações especiais? Primeiro, certificado de conformidade do produto, tá? Então tem que ser apresentado, mandar o certificado EX do produto. Segundo, o certificado ISO 9001 do fabricante do equipamento, tá? Terceiro, o PQAN, o Product Quality Assurance Notification, ou o QAR, o Quality Assurance Report. PQAN para produtos ATEX e o QAR para produtos ISEX. Precisa ser apresentado. Mas por que, Iraçu? Na portaria isso não está escrito. De fato, isso não está escrito. Mas a gente vai falar um pouco mais à frente. A certificação ISEX e a certificação ATEX, se vocês perceberem, ela não tem data de validade. Eu preciso saber se esse certificado está válido e eu só consigo saber disso mediante a apresentação do QAN ou do QAR. Então, embora isso não esteja na portaria, é comum os organismos solicitarem esse documento, tá bom? Outra coisa, nota fiscal de entrada do produto no Brasil. Precisa da nota fiscal de entrada. Por que precisa disso? Porque no certificado é necessário a apresentação de um personagem que a gente chama de importador. E eu só consigo saber que é um importador com a nota fiscal de entrada do produto no Brasil. Tá? E a outra análise, outro documento final, é o manual de instalação em português. E outra coisa, português, a gente deixa bem claro na nossa apresentação, português do Brasil. Porque se pegar português de Portugal, a gente tem coisas, por exemplo, só para dar um exemplo, se pegar lá prensa-cabos, no português de Portugal, ele é bolsitos. Se você colocar bolsitos aí no manual, o usuário vai saber nem o que significa. Então, o manual tem que ser em português e português do Brasil, tá bom? Então, essa documentação é bem simples de conseguir. Pode seguir, Matheus, por favor. Bom, e aí, uma parte final desse processo é uma inspeção visual e fotográfica. Não existe teste nem de rotina, nem de tipo. A avaliação precisa ser somente visual e fotográfica. Para quê? Confirmação de marcação EX, confirmação de número do certificado, verificação se a marcação é indelével, verificar se existe número de série, verificar se as advertências que tem no equipamento, as instruções de advertências estão em português. Então, é para isso que é feita a inspeção visual do equipamento. Não tem teste, não tem nada. Tá? Então, nesse modelo, não tem nem ensaio de tipo, nem ensaio de rotina e nem auditoria de fábrica, mas é necessário uma inspeção visual e fotográfica dos equipamentos. Tá bom? Seguindo. Bom, cumpridas todas essas etapas aí, é isso que eu queria falar, nenhum certificado de conformidade pode ser emitido antes da apresentação à comissão de certificação, uma comissão externa de certificação. Essa comissão ela é consultiva, tá? Ela é de caráter consultivo, mas ela contribui com os organismos de certificação para a emissão de certificado. Então, os certificados, antes da emissão, precisam ser submetidos a um comitê técnico, é uma comissão técnica de certificação. Todo organismo tem formado uma comissão técnica de certificação, que é formada por membros do mercado, especialistas em equipamentos EX. É um trabalho voluntário, eles vão lá voluntariamente, mas é um trabalho muito bom, é um trabalho excelente que esses profissionais fazem de ajudar os organismos de certificação na certificação dos equipamentos. Então, antes da emissão de certificado, todos os processos de certificação em qualquer um dos modelos, tá? Seja modelo 6.1, 6.2 ou 6.3, precisam ser submetidos à comissão
de certificação. Tá bom? Seguindo aí, Matheus. Aí assim pode emitir o certificado. E aí, só para exemplificar, nós já falamos disso nos outros webinars que o Gunnar brilhantemente apresentou. Já falamos de marcação. Só queria deixar aqui, todo e qualquer produto com certificação em metro precisa ostentar o selo de certificação. Após a emissão de certificado, este fabricante ou este solicitante, ele tem a autorização de ostentar o selo de certificação. Esse nós colocamos dois aí, dois selos de certificação. O que você vê do lado esquerdo é o selo de certificação para produto. Esse é um modelo onde você tem o logo do Inmetro, o logo do OCP, o número do OCP, a palavra segurança em cima. Isso é para marcação do produto. Do lado direito você tem um outro selo que é para embalagem. Nós já vimos algumas vezes esse selo de produto em embalagem, selo de embalagem em produto. Às vezes acontecem essas miscelâneas, mas são bem separados. Selo de produto e selo de marcação. E esse selo, ele precisa ser de caráter permanente, legível e durável. A portaria não determina qual o tipo de material desse selo, mas determina as características, tem que ser permanente, legível e durável. Tá bom? Uma outra coisa, se o equipamento ele tiver alguma instrução, alguma orientação de advertência em outro idioma, também essa instrução de advertência precisa ser traduzida para português. Ser feito um selo com tradução. Por exemplo, não abra quando energizado, aguardar tantos minutos antes da abertura, esse equipamento tem risco de carga eletrostática, ou coisa desse tipo, tem que estar em português. Isso é uma simples marcação, tá bom? Seguindo aí, Matheus, a gente caminhando para o fim. Pode passar, Matheus, essa aí. Então, nós trouxemos aí alguns exemplos aí de certificado. Por mais que a gente está falando aqui de portaria 179, de certificação em metro, a gente está falando, vamos trazer alguns exemplos de certificados mais conhecidos. Esse aí é um modelo de certificado do ISEX. Tá? Então, eu trouxe aí um certificado modelo, eu tenho o número de certificado, tem o fabricante, data de emissão, a descrição do produto, os tipos de proteção aplicado, a marcação é X do equipamento, e aí embaixo, aí, se clicar mais um, a gente vai aparecer quem é o organismo que emitiu. Eu chamei de OCP, mas você vai encontrar como Certification Body, você vai encontrar esse organismo que emitiu. Então, esse é um modelozinho de um certificado ISEX. Pode seguir, Matheus, por favor. Esse modelozinho é um modelozinho de um certificado ATEX. Tem as mesmas informações, o layout é um pouco diferente, mas tem as mesmas informações. E agora, mais à frente, aí, são o certificado... Aí é o que a gente quer chamar mais atenção. Isso é um exemplo do certificado de conformidade em metro. Os cuidados que o usuário precisa ter em relação ao certificado em metro, quando ele recebe o certificado em metro em mãos, quais os cuidados que ele precisa ter, o que ele precisa avaliar. Primeiro, número do certificado. Está lá em cima lá. Você vai perceber que alguns certificados, alguns números de certificado, eles terminam com uma letra. Ou uma letra X, ou uma letra U. O que significa isso? Toda vez que você pegar um certificado com uma letra X, como está no exemplo aí que nós colocamos, essa letra X quer dizer que este equipamento ele tem alguma condição específica de uso seguro. Isso precisa estar descrito no certificado. Então, quando você que está com o certificado na mão perceber que tem uma letra X no fim do certificado, fique atento, porque lá no campo observações vai ter alguma instrução para a utilização segura desse equipamento. Mas você pegou um certificado que ele tem não um X, ele tem uma letra U no final. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que esse certificado é de um componente X, não é um equipamento completo, é um componente X. Então, todo certificado que você vê que termina com a letra U, ele é um componente. O que quer dizer com isso, Irã? Se ele é um componente, ele não pode ser utilizado sozinho, ele precisa fazer parte de um equipamento completo. Por exemplo, o invólucro vazio, uma caixa vazia, ele é um componente U. Ela não tem utilidade nenhuma vazia. Ela só pode ser utilizada com algum arranjo interno. Então,
Fiquem atentos a isso. Aí você vai encontrar aí a descrição do produto, você vai encontrar aí quem é o fabricante, nesse caso aqui o fabricante e o solicitante são os mesmos. Todas as normas aplicáveis, precisa ter isso, todas as normas a quais esse produto é aplicável. Normalmente, na certificação em metros certificados, a marcação X fica no corpo do certificado, fica dentro do certificado. Normalmente não fica na capa, tá? A data de emissão, quem foi o organismo que emitiu e principalmente, mais um cliquezinho para mim, Matheus, por favor. Principalmente, data de validade. Isso é muito uma conversa muito controversa sobre data de validade de certificado. Nós quisemos colocar isso aí porque isso é uma dúvida muito constante em alguns usuários, algumas pessoas que estão com o certificado em mão. Pô, certificado da validade vencida, o que eu faço? Recebi equipamento aqui com certificado vencido, o que eu faço? Posso receber? Não posso receber? Posso usar? Não posso usar? A gente quer trazer esse esclarecimento aí. É claro, é ideal que você receba sempre equipamento certificado de conformidade válido. Tá? Mas a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Próximo para mim, Matheus, por favor. Vai passar o próximo, por favor. Bom, eu posso utilizar... Pode voltar, por favor, pode voltar. Volta um. Isso. Não, só para... Isso aí, beleza. Eu posso, um produto com certificado de qualidade com a data de validade expirada, pode ser instalado? Isso é uma dúvida constante. Segundo a 7914, que é a norma de instalação, um equipamento que está certificado de acordo com as edições atuais das normas não precisa de nenhuma medida adicional para ser instalado. E pode ser instalado. Então, se você tem um produto que foi certificado e ele está com a certificação de acordo com as normas vigentes, ele foi aprovado, mesmo se ele tiver com o certificado vencido, você pode instalar se quiser. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E eu entendo que isso é difícil. Ah, mas eu vou receber um certificado vencido. Eu entendo que isso é complicado. Mas, tecnicamente falando, se o produto ele foi certificado e no momento que ele foi certificado, no período em que o certificado estava vigente, ele estava apto às normas na qual ele é citado, a qual as normas que foram citadas no certificado, ele pode sim ser instalado. Não tem problema nenhum. Nos 2 slides próximos que nós temos aí, eu quero trazer dois depoimentos para corroborar isso que nós estamos falando aqui. Primeiro depoimento, eu só estou divulgando, nós só estamos divulgando esse depoimento porque foi autorizado pela pessoa que deu esse depoimento. Então, por isso nós estamos divulgando esse depoimento. Mas para corroborar aquilo que nós estamos falando, são 2 profissionais do mercado, participantes de comissão técnica de certificação, que para mim estão mais alto nível de certificação de atmosfera explosiva no Brasil. Estou falando primeiro do Leandro Hertal, que é um engenheiro da Petrobras. Olha o que ele fala. A validade do certificado de conformidade é o tempo autorizado pelo Inmetro para a colocação da sua marca nos produtos que foram fabricados e acompanhados por um OCP quanto ao sistema de qualidade do produto fabricante. Desta forma, a validade refere apenas ao período autorizado em que o produto fabricado é esperado estar em conformidade com o produto efetivamente ensaiado, ou seja, relacionado apenas à data de fabricação. Como, por exemplo, um revendedor adquire um equipamento EX dentro do prazo de validade do certificado de conformidade. O produto somente é comercializado após a data de validade do certificado de conformidade. Esta operação está correta e o usuário pode instalar e operar normalmente. A recomendação é que o usuário solicite a evidência de fabricação dentro do período autorizado pelo Inmetro. Então, esse é um depoimento de um profissional. O próximo depoimento é do Rutger Höpke. É um outro especialista. Eu nem sei quantos anos o Höpke tem de especialização no mercado. Ele deve ter uns 40, 50 anos de atmosferas explosivas. Olha o que ele diz. A data de validade do certificado está atrelada ao período de avaliação do sistema de qualidade auditada com base da 879/34, garantindo a conformidade com as normas para o produto fabricado dentro deste período. Produtos adquiridos do fabricante dentro da validade do certificado estão em conformidade com as respectivas normas,
mesmo se ficarem estocados num revendedor e além da validade do certificado, e assim somente sendo comercializado após a data de validade do certificado. Então, gente, para deixar claro, data de validade do certificado, vocês perceberam que o certificado ISEX e ATEX não tem validade. O Inmetro tem. Resolveram colocar. Ok, mas essa data de validade é uma referência ao tempo de autorização que o Inmetro deu para esse fabricante, nesse período de vigência, fabricar esse equipamento EX. Vocês imaginam quantos equipamentos que estão hoje instalados a bordo e os certificados estão vencidos? Então, ele continua sendo assim. Então, meus amigos, alguns cuidados na compra de especificação de material EX, nacional ou importado, tá? Ou especificação de material EX. Verifiquem, primeiro, se esse fabricante ele tem procedência. Verifique se ele tem experiência nesta área que ele está te oferecendo o teu produto. Se os certificados dele são válidos. Você entra na base de dados do Inmetro, você consegue acessar lá, os certificados estão válidos, entra lá www.inmetro.gov.br, tem lá produtos certificados, você consegue encontrar lá os certificados válidos no Brasil. Você pode também entrar na base de dados do ISEX, você consegue encontrar na base de dados do ISEX os certificados válidos do ISEX. Então, verifique se esse fabricante tem esses equipamentos, se ele tem certificações de qualidade, se ele foi avaliado de acordo com a ISO 9001, com a 879-34, procure saber disso. Se ele é um fabricante que te atende não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, fabricante de nível global como a Bartec, por exemplo, projetos, se tem outros projetos internacionais. E outra coisa é que tem a experiência, a expertise naquilo que está fabricando. Então, quando forem buscar especificações, quando forem buscar material X no mercado, procure esse tipo de fabricante. Procure esse tipo de equipamento. Hoje, a certificação de equipamentos EX ela já está bem difundida, graças a Deus. Mas ainda encontramos alguns problemas em certificação. Então, aqueles que estão envolvidos na área, precisamos estar atentos a essas importantes características, importantes cuidados na hora de adquirir ou de especificar um equipamento EX. Matheus, acho que era isso. E mais uma vez, sem dúvida, a gente cobriu os pontos da agenda, mas a gente recebeu uma série de perguntas. Vamos lá. Se eu puder, vamos ver se eu sei responder. Bom, vamos pela sequência que foi chegando. A ideia é tentar cobrir todas, ou todas que a gente conseguir dentro do tempo que a gente tem. Mas foi legal. Eu adoro quando a participação é assim. Bom, a primeira pergunta, Iraçu. O processo de certificação de linha, ou seja, compulsória, o comprador precisa estar no radar dele a questão de como foi feito a inspeção em fábrica e tudo mais, ou apenas o certificado faz com que atenda todas as necessidades e normas? Eu posso saber quem é o nome da pessoa, Matheus? Sim, esse veio lá do Oscar Rodrigues, interior de São Paulo. Ok. Oscar, então, somente se o certificado estiver válido, se o certificado foi emitido por um organismo de certificação de produto acreditado pelo Inmetro, se esse certificado está lá vigente na base de dados do Inmetro, somente o certificado já é uma garantia. Você, se quiser, pode pedir ao fornecedor algum documento, por exemplo, como o certificado ISO 9001 dele, ou, se for um produto fabricado no exterior, o QAR ou o QAN. Mas é desnecessário. O certificado já te atende a essa necessidade. Perfeito. A próxima vem da Natália para os fornecedores que oferecem produto via certificado de lote, como você comentou. Existe algum risco de comprar e posteriormente não receber o certificado? Então,
É Natália, né? Natália, então, assim, Exato. no seu acordo comercial, contrato comercial, é necessário que você tenha uma exigência de apresentação do certificado, porque o certificado é o que vai efetivamente comprovar que aquele lote ele foi ensaiado e aprovado por um organismo, tá? Inclusive, no certificado de conformidade tem que estar listado todos os números de série que foram avaliados naquele lote. Porque pode acontecer deles ter feito a avaliação em um lote e te fornecer um outro. Então, o número de série garante que o lote que você está recebendo é o lote que está citado no certificado. Mas aí você precisa, respondendo a sua pergunta, você precisa solicitar ao seu fornecedor, isso tem que estar no seu contrato aí de compra, que ele precisa apresentar, porque sem isso não tem como comprovar que você foi certificado. Perfeito. Oswaldo pergunta: como é feita a avaliação e aprovação de um local assembly, ou seja, um montador local no Brasil? Tanto que A avaliação vai ser a mesma. Imagina o seguinte: imagina que ele é um montador, tá? É o Oswaldo, né? Imagina se você é um montador. Por exemplo, você vai montar um painel. Aí você resolve comprar um invólucro de um fabricante, os terminais de outro fabricante, um pressa-cabo de outro fabricante. E aí você vai montar, você vai ser o montador desse painel. Você é o fabricante. Do painel, do equipamento completo, você é tratado como fabricante. Você tem fornecedores que fornecem componentes para você, mas você é tratado como fabricante. E aí você precisa saber em qual modelo você quer se enquadrar, no 6.1 ou no 6.2, para aí você fazer, para ser feita a avaliação. perfeito. Mariana faz duas perguntas. Uma é: existe limite para a quantidade de peças no sistema CSE para um sistema já instalado? Dá um exemplo: se eu tenho um motor que precisa manutenção ou se eu preciso repor 20 motores. Existe algum limite nisso? Mariana, existe. A portaria é clara, ela diz que tem que ser 20 unidades a cada 6 meses. Ok. E a outra pergunta é, bem relacionada, no caso, comprou 20 unidades para o sistema dela dentro dessa CSE. Um vem a falhar, um vem a chegar do fabricante danificado. Ela tem que aguardar 6 meses para repor essa peça ou ela consegue fazer a substituição? Olha, eu te confesso, Mariana, que eu nunca ninguém me perguntou isso, tá? Mas, na verdade, ele vai ter que ser substituído. Aí você pode submeter ao organismo, esse que vai vir, em substituição àquele que foi danificado. Porque, como eu disse, no modelo de atmosferas explosivas, no modelo de situações especiais, perdão, ensaios não são realizados. Então é preciso acho que é possível substituir. Não vejo por quê. Acho que é possível substituir sim. Desde que seja comprovado que foi apresentado algum defeito. Mas acho que é possível substituir sim. E outra coisa, a portaria ela não restringe a compra. Ela restringe a certificação. Você pode importar quanto você quiser. Só que só vai certificar 20 a cada 6 meses. Ok. Luiz pergunta: comprei o material e gostaria de verificar, não, gostaria de certificar. No caso, a empresa dele é capaz de importar o material e vai fazer a certificação CSE. Existe algum portal para obter essas documentações que você mencionou na apresentação ou ele tem que exigir isso do fabricante? Luiz, não é isso? Luiz, exato. Luiz, então, alguns fabricantes disponibilizam essas informações em seu website, tá? Outros não. Então, você pode solicitar isso na sua ordem de compra. Na sua ordem de compra do teu fornecedor no exterior, você diz que precisa certificar aqui e precisa dessas informações. Existem situações, Luiz,
que, por exemplo, o fabricante ele não quer passar para você por alguma questão comercial, não sei. Ele fica inseguro de passar a documentação diretamente para vocês. Nesses casos, nós orientamos que seja feita uma triangulação com o organismo para que eles enviem direto para o organismo, porque o organismo ele tem um termo de confidencialidade, imparcialidade, e aí ele envia direto para o organismo e consegue fazer a certificação. Mas, normalmente, essa documentação é fácil de ser adquirida, não há muito problema não, tá, Luiz? Perfeito. Bom, essa é uma dúvida que veio do Fernando, mas acredito que tenha sido dúvida de bastante gente. A gente até discutiu isso antes, que é relação ao produto que foi certificado no momento da produção e agora, na hora que você está comprando, na hora que uma revenda está revendendo, já está vencido o certificado. A gente já falou desse assunto, mas eu acho que vale a gente pensar na sua esse tema. O Fernando Não, e então, a pergunta de 3 pessoas, então posso dizer que o grupo quer saber. ok. Fernando, então, os outros amigos que perguntaram, então, como nós falamos anteriormente, o certificado ele é uma autorização de fabricação, tá? Não sei, por exemplo, no certificação do 6.1, certificação de linha, o certificado tem 3 anos de validade, tá? E aí, dentro desses 3 anos, o fabricante está autorizado a fabricar esse equipamento com o selo de certificação em metro. Aí vamos pensar numa seguinte situação. Você é um revendedor, você foi lá e comprou esse equipamento dentro do prazo de validade, de acordo com as especificações das normas e tudo mais, e botou no seu estoque. Só que aconteceu alguma coisa e você não conseguiu vender todos esses equipamentos até que o certificado venceu. Mas esses equipamentos, quando foram comprados e adquiridos, eles estão aptos a serem instalados. Então, eles podem sim ser instalados, não tem problema nenhum. Agora, eu entendo a dificuldade comercial disso. Nós estamos falando de questões técnicas, eu entendo a dificuldade comercial de você convencer o teu cliente a aceitar um certificado vencido, mas tecnicamente não tem nenhum problema. Certo? Só um minutinho, então, só para dar um parênteses de um dia aconteceu uma coisa parecida comigo. Eu estava Eu conversando. posso até, Miraço, acrescentar que, de repente, o seu exemplo vai cobrir um comentário adicional do Fernando. Ele disse adicionalmente, sobre se a norma é atualizada. Ou seja, além do certificado vencido, a norma também é atualizada. Mas vai em frente. Então, aí precisa você verificar qual é o impacto que tem isso no teu produto. Às vezes o impacto é zero, numa atualização de norma, não tem problema nenhum. Então precisa ser feita uma análise de avaliação do teu produto. Se a norma mudou um item que não impacta o teu equipamento, problema nenhum. Tá? Agora, só para dar um exemplo, eu estava conversando certa vez com um usuário, ele falou para mim assim, eu falei assim, vocês recebem equipamentos com certificado vencido? Aí ele falou para mim assim, não recebemos. Falei, ok. Então, se eu chegar para você para entregar um produto hoje, um produto certificado válido, mas ele vence hoje, você aceita ou não aceita? Ele fala, aceito. Falei, ok. Então, você aceitou um produto hoje. Amanhã você faz o que com ele? Joga fora? Amanhã está vencido o certificado. Amanhã você joga fora o produto ou não? Então, assim, eu costumo brincar, nós não estamos falando de iogurte. Claro. Nós estamos falando de equipamento elétrico atmosfera explosiva. Então, pode-se utilizar. Entendo todas as dificuldades comerciais, mas pode-se utilizar sim. Perfeito. Espero ter sido claro aí, tá? Eu acredito que tenha sido. O Fernando já deu um feedback ok. Ok, que bom. A Laura Martinez, ela é até da Bartec aqui da nossa equipe, ela gostaria de confirmar, eu traduzi aqui ao pé da letra, mas a pergunta é a seguinte: nós, todos os fabricantes, vendemos um determinado equipamento e o cliente faz uma alteração sem consulta ao fabricante. Ela dá o exemplo de um painel XD. Corre o risco, esse risco, óbvio que além do risco à vida, à explosão e tudo mais, está na mão do usuário
ou do fabricante? De quem é a responsabilidade? Total, Laura, total do usuário. Total do usuário. Se você pegar todos os certificados de conformidade emitidos no Brasil, para qualquer organismo, você vai encontrar uma observação dizendo o seguinte: este certificado é válido para todo equipamento idêntico ao protótipo ensaiado. E aí você vai encontrar uma outra observação que está na portaria 179, inclusive. Diz o seguinte, uma informação padrão, texto padrão. As atividades de instalação, manutenção, reparo, é responsabilidade do usuário. Se o usuário fez alguma modificação do equipamento sem orientação do fabricante, ele invalida o certificado e a responsabilidade é toda do usuário. Excelente. Vou abrir a última pergunta. Está relacionada a os equipamentos mecânicos. Existe já uma norma? Entendemos que sim, mas existe alguma exigência para esses equipamentos em relação a potenciais faíscas ou fontes de ignição? Bom, normas já existem, já estão publicadas no Brasil. Me perdoa se eu falhar, mas é a 879, 26 e 27, tá? São as duas normas para equipamentos não elétricos no Brasil, já foram publicadas pela BNT. 879-26 e -27, se eu não estou enganado. Tá? Agora, não existe ainda um programa de certificação para esses equipamentos no Brasil. Como eu disse anteriormente, a ideia é que na revisão da portaria 179 isso seja incluído. Tá? Da mesma forma que na revisão da portaria 83 para 179 foi incluída a certificação de poeira combustível, na próxima revisão da 179 para uma outra portaria que tem a inclusão de equipamentos não elétricos. Mas hoje ainda não há uma exigência compulsória, um programa compulsório de certificação para esse tipo de equipamento. Bom, pelo que eu vejo, a gente conseguiu cobrir praticamente todas as perguntas. Se alguém ficou com mais alguma dúvida, a gente, tanto o Iraçu quanto a Bartec, fica à disposição para eventuais esclarecimentos e complemento de informação. Lembro que isso tudo vai ser disponibilizado, tanto o conteúdo para os participantes via e-mail, mas também um vídeo via YouTube nas nossas plataformas. Avançando, eu já lembro a todos que temos a parte 4, no dia 1º de julho, ou seja, já se programem para estar conosco. O Iraçu, muito obrigado pela sua participação, fantástica a maneira que foi abordado todo esse tema. Nós da Bartec, sem dúvida, queremos que todo o mercado entenda a importância, disseminar essa cultura, mas honestamente, até para nós, foi muito, muito importante ter essa participação sua. Muito obrigado. Matheus, eu que agradeço, a LQS agradece pelo convite, espero ter contribuído aí com esse projeto da Bartec, foi uma honra para mim participar, espero poder ter ajudado. Me coloco à disposição aí nas minhas redes sociais, nos contatos da LQS, para eventuais dúvidas, fiquem à vontade, tem todos os meus contatos aí, fiquem à vontade de entrar em contato conosco, se a gente puder ajudar, estamos à disposição. Muito obrigado, Matheus, muito obrigado à Bartec, tá? Nós que agradecemos e agradecemos a cada participante e nos vemos em breve, nos vemos em 2 semanas. Até mais. Muito obrigado. Boa tarde a todos, bom dia.